Hoje eu vou gravar uns 40 minutos jogando uns 50, duas mesas. Explicando mais ou menos como é que eu penso o jogo e tentando definir meus ranges pra vocês. Aqui, primeira mão, a direita, o small abriu, deu check nesse flop. Esse é um flop normalmente que acerta mais o range dele do que o meu. Então, eu não vejo muito por que betar o flop, sendo que ele vai ter todos os high cards, os high flush draws e tal, porque as cartas mais altas eu provavelmente daria tribet pré-flop. Aí turn com o meu flop, um flush draw, desculpa, um gut shot e não tenho showdown value, aí, aí eu acho que acredito que essa mão já entra no range de bet turn. Entraria para um bet turn somado a fold equity, provavelmente eu blefaria alguns rivers também. Ai, esse jogador me deu tribet chove esses tempos com 10 valete suited, small versus CO, cash sem blinds. Aí provavelmente daria call só. Big contra o CO. Não acredito que nosso range precise ser tão grande de tribet para entrar um 8-8. Aqui é um pot odds gigantesco. Com certeza vou pagar qualquer mão um pouco de conexão, tipo esse 9-7 off. Aí o objetivo seria só realizar a equidade pós-flop dessa mão. Por exemplo, aqui provavelmente vou dar check call, tenho top pair, gut shot e um backdoor flush draw bem fraco, que four way quase não apresenta muito. Eu até posso dar um lead aqui no flop. Essa é uma mão que seria uma mão ok para fazer isso. Mas fora de posição contra 4, nenhum turn fora um 8 vai me ajudar tanto assim. Eu prefiro jogar com um range inteiro de check. Até se eu fizer uma mão forte nesse flop, tipo um 7, alguma coisa assim. É, eu vou foldar aqui. Vou deixar pra ver. Aqui basicamente só um 8 ajuda a minha mão. Um 7. Então, OP vai ser difícil de eu realizar minha, minha odds se eu acertar. Então, melhor foldar o turn mesmo. Sendo que tem dois flush draws no flop que eu não tenho. Então, eu posso estar pagando não sei, um bad shape. Eu vou jogar só tribetando do small, tá? Não vou dar call com nenhuma mão. Então, vão ter algumas tribets assim que isso aqui vai ser mais ou menos o bottom do meu range contra o TG. Mas não tem tanto problema que eu vou tribetar um range linear, seria tipo todas as mãos mais fortes possíveis. E essa aqui seria quase o bottom da minha tribet. Esse é um flop que é ok pro meu range, que tem os overpairs. Então eu vou continuar betando meio pot. E aqui vou betar também. Esse aqui é bom para os dois ranges, esse flop. Ele acerta bastante também esse flop com duas brothers. Mas essa seria uma mão boa para eu betar. E provavelmente eu vou continuar apostando nos dois lados. E mais forte.
O bet nessa... Já explico aqui direito por que eu beto aqui. E aqui vou chovar, esperar ser pago por um par de valete, par de dama. Eventualmente um slow play que ele deu pré-flop. Aqui eu beto forte turn porque vai abrir muitos draws que eu betei flop, então meu range vai ser meio mais polarizado. Ou eu vou ter tipo Ás e Rei, 10-10, Ás, ou draws, que seriam flush draws, ou essa mão que eu tenho. E o outro ponto é que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é que eu bloqueio os reis que vão me dar hero call. Então rei, dama, rei, valete, que são mãos provavelmente que ele dá flat pré-flop, call no bet flop. Eu bloqueio esses combos, né? Principalmente se ele só faz isso com suited, eu bloqueio mais ainda. Se ele não joga, por exemplo, rei, valete off, se ele dá fold na pré-flop, sobram só rei, dama off, rei, valete suited, algo assim. Então é uma mão que eu bloqueio bem essas mãos que pagam. E daí eu espero que ele fold par de 9, par de 8, que ele deu check call se ele tiver um 9-9 com copos, por exemplo, ou então 10 e X, ou Ás valete, Ás e dama, que ele pode dar call no flop. E o 10-10, o 10-10 é bem standard. O turn a mesma razão, eu beto forte, só que daí eu não beto tão forte assim, igual eu betei na esquerda. Basicamente por dois motivos. Primeiro, que o 2 não aumenta tanto a quantidade de draws que eu vou ter no turn, igual o outro flush draw aumentou na esquerda aqui. E o fato de eu ter 10-10, eu bloqueio um pedaço do range de call do flop dele, que podia ser um 10 e X, 10 e 9 suited, ou Ás e 10, 10 valete suited, sei lá, alguma coisa assim que ele deu call na tribet. Como eu bloqueio bastante essas mãos com 10-10, eu posso betar um pouco menor, meio que explorativamente. O valete sets off que eu acho muito loose para abrir botão se eu não tô dando mini raise, que é o caso, eu tô betando betando 2,5. Aqui é um flop que acerta bem o range. Acerta não, mas favorece o range de quem deu raise pré-flop. Então nesses boards eu costumo não blefar quando o cara dá check. Em geral ele betaria se ele tivesse um earn. Posso estar enganado, mas em geral. Aí um turn desse, por exemplo, eu posso partir para bet turn e river. Tenho duas pontas, talvez duas overs, provavelmente só o over do set. Eu vou foldar esse par de 10. Eu não tenho muita certeza sobre essa jogada, mas eu acho que tem muito rei X no range que dá check call flop. Aqui eu vou betar a river para tentar fazer ele foldar mais. Então eu nem preciso betar muito alto. Se eu betar muito forte, eu vou ficar polarizado e vai ficar mais fácil de dar hero call. Então se eu betar menor, eu posso ter uns fulls de 3 e X e tal. Não tenho muita certeza se eu tenho que foldar isso aqui, mas eu acredito que o flop eu tenho tanto fold equity, um Ás e X não faz muito sentido dar lead turn. Por exemplo, assim, as mãos que ele provavelmente dá call no flop, um Ace High, Rei X, 4x, que ele pode ter, e pares entre 9 e 5. Num turn dama, ele pode também ter tipo umas Broadways suited, um Dame 10 suited com backdoor flush draw, algo assim. Não seria horrível, porque eu betei um terço, né? Então ele tem que continuar com mais mãos. Só que quando ele dá lead nesse turn, as mãos que eu ganho, que seria o Ace High e os pares menores, eu acredito que elas não dão lead turn aqui. Porque elas não vão fazer mão melhor foldar, talvez só tipo meu 10-10 e talvez um vala-vala. E elas têm showdown value, então não vejo
muito porque ele faria isso com esse tipo de mão. Mas se ele fizer também, passou dessa vez. Esse Ice Valete Off eu boto um de Open aqui, então provavelmente se bate flop Ace High, algo assim, eu normalmente vou dar check, que eu vou ter muito Ice pra betar, então check aqui, seguindo a mesma lógica, bottom, range, eu vou foldar, não vou pagar squeeze não, ainda mais que tem 2.9 de tribet, então não deve squeezar muito. Aqui eu vou seguir a mesma lógica, eu tô no bottom do meu range de open, dame 8 suited eu não abriria, e o cara tribeta bem pouco. Eu tenho um sample baixo, mas se num sample baixo o vilão não tá tribetando muito, já tem um indício bem forte de que ele não é um jogador muito agressivo assim. Não prova, mas a chance dele não ser muito agressivo é grande. Ele pode ser balanceado e tal, e tá com stats de tribet baixo no momento, mas esse flop aqui não é tão bom pro nosso range, mas eu acho que esse cara aqui é fraco, esse stack size. Eu vou dar um value bluff no flop aqui, que seria mais ou menos para ele foldar algumas overcards, alguns ases. E aqui eu give up, esse turn é muito ruim pra mim, pra essa mão, por exemplo. E é bom pro range dele, esse valete. Mas se ele fosse um regular, alguma coisa assim, eu poderia até dar check já no flop. Esse flop aqui é bom pro meu range de early position, que só tem duas low cards e os overpairs estão provavelmente no meu range, mais do que no deles. Então, se betar, eu tenho backdoor flush draw, backdoor straight draw. Posso continuar em vários turns. Esse Ice é um turn que provavelmente eu vou dar bet. Deixa eu ver o size. Eu acredito que não precisa ser muito alto, não. Eu vou ter alguns bluffs. Não, vou ter bastante bluff, mas eu vou ter bastante value também. E não vou estar tão polarizado para betar tão forte. Eu vou betar vários ases aqui. Então acho que betar um pouco mais que meio pot tá bom. Aqui é check, tá? Esse flop é muito ruim pro. Muito ruim não, né? Acerta os dois ranges e acerta bastante range dos flats nos blinds. Aqui fold relativamente tranquilo. Não tem muito o que inventar. Eu posso achar um bluff nesse river aqui. Provavelmente eu vou blefar se for check check. Eu tô meio polarizado aqui, então betar um pouco mais alto. Polarizado não, mas eu vou estar ou air total, que seria esse caso dessa mão que eu não tenho nenhum showdown valley, ou eu vou ter um valete X que não betou turn, 4-4 seria uma outra mão, 10 e 10, Ás e 10 talvez, porque eu não vou ser betar Ás e 10 nesse flop sempre. Então, acredito que o bet size ali tá bom. Jogando duas mesas de zoom é mais difícil de explicar os pensamentos do que eu achei que seria, mas como é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, acho que é ok se atrapalhar um pouquinho. Que no equity, no nada. Da check, não vou betar entre. Turn é a mesma coisa, não tenho equity nenhuma. Não preciso betar esse 5-6 off. 5-6 suited. Aqui, seguindo a outra lógica, eu poderia transformar essa mão em bluff no river se chega em check pra mim, porque eu tô muito no bottom do meu range. Normalmente isso é uma boa opção de mão para você blefar o river. Mas
acho que eu não faria naquela hora. Se fosse do Big Blind, essa aqui não seria uma mão boa pra dar tribet. O cara abre bastante e folda bastante pra tribet. Ó, abre 50 do botão e folda 67 pra tribet. Só que do small eu já vou ter um range de tribet tão grande que se eu adicionar esse tipo de combo eu vou ficar muito loose. Então, prefiro foldar. O meu standard aqui, com essas mãos mais fortes, entre aspas, de 8 9 suited, é mesclar entre bet e call. Eu vou dar call agora, porque no sample que eu tenho, que não é muito grande, esse cara abre só 17 do small. Então, sem chance, ele deve ter aberto uma, acho. É. Então, é bem mel. Aqui check. E aqui call. Ah, parabéns se ele fizer isso com uma mão melhor que par de 10. Nossa, bem loose. Bem loose. Eu não vou betar isso aqui, tá? Eu vou desistir. Esse flop é muito bom pra, pro range dele. Ele não se betou. Provavelmente ele tem um dummy X esquisito ele não betar esse flop que é tão bom, tão favorável pra ele. Mas não acho que a gente precisa blefar sempre esse river. Talvez. Deixa eu ver se turn eu podia ter betado. Talvez bet turn e river seja ok. Mas eu tava focado na outra mão ali, acabei não. Quer dizer, focado em dar o call, mas tava prestando atenção na outra mão e acabei não pensando nessa possibilidade, que é ok também. Eu vou abrir qualquer ice suited de qualquer posição. Eventualmente um ice 6 suited, early position, se tiver muitos jogadores losers pra falar depois, eu dei open fold, mas o standard vai ser raise. Aqui eu vou defender contra um 2,5. É o mesmo cara nas duas mesas. Vou dar check call na direita e call no trim-bet na esquerda. Tem muito o que comentar. Esse 2 não é muito bom pra mim, não. Eu vou dar fold, eu não gosto desse combo pra dar check call. Eu bloqueio o 10, eu bloqueio as mãos que podem estar bluffing, tipo dummy 10, valete 10. Então, por esse motivo, eu vou dar fold. E aqui check call. Até fácil. Vou dar check de novo. Um valete, provavelmente blind warrior, ele tribet. Eu vou dar check com esse par de 8, provavelmente check call. Eu não tenho muita certeza sobre esse river, se eu tenho que betar ou se eu tenho que dar check call. Dependendo do size, talvez check fold. Mas valete pré-flop que ele tribet deve ser talvez rei valete suited, ice valete, alguma coisa assim. Só que suited, como bateu dois flush draws e ele deu check turn, provável que eu vou fletar isso aqui. É meio loose, mas o cara jogando no celular, improvável ser menos EV. Assim, se ele, por exemplo, os combos de valete pré-flop que ele tribeta bastante, a não ser o ice valete, vão ser mais os suited. Então, metade deles tem flush draw no turn. Se ele não betou, provavelmente ele não tem esses combos. Então ele sobraria só o combo de espadas. Então, só um pouquinho aqui, call. Então a chance dele ter um valete vai diminuindo se sobra só o ice valete off. Os overpairs eu acho que ele beta turn porque o board está muito draw. Então prefiro dar check para ele tentar transformar um Ice Dama, talvez em Bluff, Ice 10, alguma coisa assim. Ou esses lixos que ele tribeta.
vou dar check. Eu acho que não faço nenhuma mão melhor foldar. Three-way nesse turn. Tentar realizar a minha equidade. GG. Eu vou foldar esse Rei Dama Suited meio que explorativamente, porque além da tribet desse cara não tá muito alto nesse sample que eu tenho, tem um cara com 40 blinds aqui que provavelmente vai stack off pré-flop muito loose. Então eu não acho que o cara tá squeezando um range tão fraco assim. Que fold fácil, né? Não acho que o cara tá squeezando um range tão fraco assim. Então, sendo que ele vai pro chão várias vezes com o cara que me fletou lá. E eu tô do TG, né? Tipo, eu não preciso defender a Rei Dama Suited pra não deixar o cara ser muito lucrativo com essa jogada. No reads. Acho que do small. Se eu tô no button, eu não foldaria isso aqui, mas do CO. Do CO eu foldo. Vou ter tipo muitas mãos melhores. Dá pra justificar uma 4bet ali. Mas sem informação nenhuma. Tendo mais a foldar. Se eu for alfabetar, por exemplo, Ás e Rei e Valete. Valete acho que até meio loose, mas Dama mais naquela posição. Eu não preciso de tantos combos bluffs assim pra fazer. Então acho que Ás e 6 suited não entraria, mas posso estar enganado. Entraria uns combos mais como Ás e. Talvez Ás e 5 suited, Ás e 10 off. Umas coisas assim, uns blockers com uns blockers altas ou uns ases Ás 5 menos. Que eu acho que é um pouco loose demais abrir sem 8 suited. Então fold. Fold isso aqui. Não vou defender 8 em 2 off. No way. Que fold também seria um open aqui. Meio que easy até. Tem um note verde aqui quando o cara é donk. Ou pode até ter stats que não sejam de donks, mas às vezes faz uma coisa muito feia, assim, que não tem como um regular fazer. Contra um 3x aqui de um cara mais tight short, eu não vou defender valete 6 off. Se fosse mini raise, provavelmente defenderia. Se ele tivesse um range mais loose e fosse mais deep, eu provavelmente defenderia também, só pra realizar a equidade no Big Blind. Tá dando um bug no zoom, às vezes eu foldo e ele considera que eu quero assistir a mão ainda, mas tá errado isso aí. Raiz e dama off. É bem sick. Eu acho que eu posso dar 4bet bluff. Se fosse um jogo mais não tão tight, igual eu acho que é o pré-flop da NL50 dessas distâncias aqui, tipo, acho improvável ele ter, por exemplo, dama 10 suited, por exemplo, aqui. Ainda mais esses stats de 29/7. Então eu prefiro nem desenvolver, mas usar muito pouco esses 4bet bluffs. Mas essa seria uma mão bem. Uma candidata a entrar nesse range de 4bet, né? Seria tipo o topo. E essa seria uma boa mão. Contra quase mini raise do TG. Acho que 2-4 off suited é muito fraco. Se fosse 4-6 suited, daria call já. Eu provavelmente não vai jogar essa mão, não sei nem porque eu demorei pra foldar. Não, acho que eu não joguei nenhum cenário, talvez. Esse parte 2 aqui eu sempre normalmente dou uma olhada na mesa.
Só esse cara aqui parece ser mais loose, então acho que eu consigo escapar no raise aqui e tipo, continuar sendo positivo. Esses dois aqui eles têm stats iguais, mas a tribet está muito baixa, então. E o par de dois, o maior problema seria se eu for tomar muita tribet, porque eu vou dar raise fold, então. Tinha um donk no small blind. Acho que dá pra escapar, mas se a mesa tiver com regulares mais agressivos, eu tendo a foldar. Que call. Esse é um board que acerta bem meu range. Talvez o blefe depois, se ninguém não. Se botar no CBTA e esse cara der check, provavelmente eu bet o turn. Um turn que seja muito ruim, por exemplo, um Ice. Não, um Ice é ruim, porque Ice acerta mais no range deles. Esse flop é um flop bom pro meu range. Cartas baixas, eu tenho os overpairs. Os backdoors flush draw nuts eu tenho também. Aqui eu abri mais uma ponta. Provavelmente vou betar. E eu acho que eu não preciso betar muito alto. Porque eu não vou betar todos os ases. Então eu não vou estar tão polarizado assim. Eu vou foldar esse flush draw no 10 aqui com. E no 9 eu vou blefar aqui. Eu não tenho certeza de qual size eu tenho que fazer. Eu acho que tem que fazer um size maior. Algo assim. Eu tenho que. Eu blefo porque eu tô bem abaixo no meu range. Então tem o dama high, o bloqueio nuts com 6, isso é bom. E eu não bloqueio nenhuma mão que faz que eu fold do river. Por exemplo, se ele tem Ice 6, por exemplo. Que é uma mão que ele daria check call, ou um Ice X com carta alta, sei lá, Ice valete, Ice dama, ele provavelmente check call, check call. Então essas mãos eu não bloqueio. Só o Ice dama, né? Mas não sei se é tão relevante. Então isso faz com que meu bet melhore. Eu tenho dúvida do size só, se eu tenho que betar muito alto ou não. Acho que não precisa ser muito alto. Eu betei uns 60 e poucos por cento. Acho que é ok. Fold, check fold aqui. Esse flop que normalmente é bom pra quem deu call pré-flop. Eles vão jogar muitas Broadways, muitos suited connectors altos que acertam muito bem esse flop. Então, check fold tranquilo com par de 5. Uma coisa que eu percebo nas 1,50 é que meu fold pra tribet acaba ficando meio alto em geral. Assim, mais alto do que o do que eu acho que deveria ser. Acaba ficando próximo de 60%, algo assim. Eu acho que é por uma questão adaptativa. Eu vou dar check fold, esse flop aqui não é muito bom pra mim não, e eu não tenho cuidado nenhuma. É, eu acho que é mais uma questão de já esse flop aqui é bom pra mim. Nossa, apesar que essa minha mão é horrível. Ah, eu vou dar check fold. Tô tipo muito no bottom do meu range, sem cuidado nenhuma, nada melhora, não bloqueio nada. Check fold. Se eu tivesse, por exemplo, uma carta de espadas, eu já daria bet. Mas é um board que acerta bem meu range. É. Porque o pessoal tribeta muito pouco, em geral. Então, acho que esse é um dos motivos que acaba fazendo com que a tribet fique mais. O fold pra tribet fica maior. Com a range da pessoa mais forte, então. Que não é o caso desse jogador aqui, que é muito loose. Bem loose. Eu não tenho certeza se esses notes são de cash game ou são de torneio. Aqui eu vou dar tribet rei da mal. Tem bons blockers pra quem tá abrindo do começo da mesa. Esse cara foldou de 73% até agora pra tribet. Tem um open de 30% do MP. Acho bem difícil essa tribet por si só não ser positiva. E daí, dado a explicação de por que eu tribeto, eu acho que já justifica porque eu foldo. Sim, o cara vai foldar muito, então o range dele que continua é muito forte. Pode parecer weak se você estiver jogando um jogo mais duro, mas
Acho que não é o caso. Tem um Gutshot, blockers do Rei 10, Rei 9. Acho que eu tenho que pagar isso aqui. Not sure. O 8 é bom. Diminui as chances dele ter Rei 8. Dá duas pontas. Provavelmente eu dei call porque melhorou minha mão. A dama é muito bom pra mim. Muito bom mesmo. É improvável ele dar dois barrels com a dama aqui. E tá bem bastante no meu range a dama. Eu vou betar forte porque eu tô meio polarizado nesse nível. Eu tenho o flush draw ou a dama. Então acho que eu posso betar forte. Talvez até mais. Mas esse seria um bom size. A ideia é essa mesmo. Eu vou ter flush draw. Porque o rei eu não vou betar tanto no river. Eu vou, tipo, se eu for betar, eu vou betar com size menor. E eventualmente eu nem bet todos os reis. Se tiver um rei fraco, por exemplo, sei lá, rei 4, rei 2, sei lá. Então, meu bet size vai ficar mais entre draws, que seria mais 10 off, que talvez eu dê 2 calls, mas acho que improvável eu dê 2 calls. Então, talvez um 10 valete, seria uma mão que eu poderia ter. A mão que eu tinha, que estava bem no bottom do meu range, então seria tipo uma mão que eu provavelmente tem que betar, se eu betar as damas por valor, os flush draws, essa aqui seria uma mão que provavelmente eu bet também, porque talvez os flush draws eu tenha um rei com flush draw, eu tenha um 8 com flush draw, eu tenha algum showdown vale. Então, e o size tem que ser grande, porque ou eu tenho dama X que deu call, bet, flop, turn, ou eu tenho flush draw e air, né? Flush draw barra air e air. Então, acho que fica ok. E o river foi bem bom pra mim, porque é improvável ele ter dama betando duas streets. Eu vou tomar check call às vezes. Quer dizer, às vezes não, numa frequência até ok com uma frequência boa com do rei, mas eu tenho que betar anyway. Esperar o Big Blind chegar aqui e vou parar. Espero que tenha conseguido passar um pouco do estilo que eu tento jogar e do jeito que eu construo meus ranges, principalmente pós-flop, com os bet sizes e ranges em si. E vamos ver essas últimas mãos aqui. Normalmente esses calls dos smalls, eles têm Broadways altos. Broadways altos é boa. Mas normalmente eles estão repletos de Broadways e uns Ice X Suited com também uns pares. Então, esse é um flop que acertaria bem esse range aqui. Eu acho que eu vou levar pro showdown esse Ice. Eu não acho que não faça um par foldar, nem as Broadways foldarem. Então, o objetivo de levar pro showdown é eventualmente ganhar se o cara for weak de um rei 10, rei 9, suited connector, que ele deu call. Mas não parece ser o caso. Call, standard pré-flop até. Call na CBET, eu tô bem no topo do meu range. O topo do meu range nesse flop aqui vai ser Ice Rei Off, eventualmente. 8x, quer dizer, o 8x primeiro, depois Ice Rei Off. E depois o Ice Dama, então eu tô bem no topo. E também não preciso betar muito alto, eu não tenho muito draw. Dá até pra betar menos, uns 40%, porque eu quase não tenho draw dando call nesse flop. Então tipo, meu range vai ter muito Ice e muito 8. E eventualmente algum par entre Ice e 8. Aí, por exemplo, talvez um par de 9. Mas eu, em geral, vou dar check com essas mãos. Então eu tenho muito valor mesmo. Tá? Poderia betar menor quando só tenho valor no meu range. Quase não tenho bluff. Como esse cara abre muito aqui nesse sample que eu tenho e paga bastante tribet, que paga não, né? Não folda tanto. Eu vou tribetar esse par de valete por valor. E provavelmente pague uma for bet se ele for betar. E provável que. For bet a gente dele é 5%, é tight até. Mas o sample é muito baixo, então paciência.
Bom, é isso. Vamos lá, um vídeo teste de cache. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, aqui Yamaguchi. Um abraço.